Apesar de ter garantido a eles a nossa vitória e de lhes dizer que era o tempo certo de tomar esse forte, eles decidiram que começaríamos a atacar as fortalezas que defendiam a Solon, para poder assim receber sem dificuldades os alimentos vindos de Berri ou Berri e de outras regiões. Ao mesmo tempo, eles terminaram a reunião. Voltei para casa extremamente descontente com a atitude deles e com o pouco caso que faziam da minha opinião. Fui, nesse dia, desafiar os ingleses que estavam no forte de Turelles. Desejava, há bastante tempo, intimá-los a acabar com o cerco de Orleans e a voltar para suas casas. Eles me responderam com injúrias as mais grosseiras, que me fizeram desabar em lágrimas, mas que serviram para estimular ainda mais minha coragem. Na sexta-feira, 6 de maio, atravessei a região do Loire, à frente de 400 franceses, diante de Glácidas ou Glacidas, que comandava o forte de Turelles. Essa fortaleza estava sendo defendida por 500 homens, a elite das tropas inglesas, e, imediatamente, ele retirou suas tropas que se encontravam no forte de Saint-Jean-le-Blanc, e elas foram aumentar a guarnição que protegia a Bastilha dos Augustins. Para evitar que a retomassem, mandei incendiar o forte Saint-Jean-le-Blanc. Apesar de a maioria dos meus soldados não ter ainda atravessado o rio, não me encaminhei diretamente para o forte dos Augustins, e com a ajuda daqueles que me acompanhavam, logrei implantar meu estandarte sobre essa bastilha. Os ingleses do forte gritaram tanto que foram escutados pelos soldados da fortaleza de Saint-Prive, os quais saíram imediatamente em grande número para socorrê-los. Todos os inimigos que vinham da fortaleza de Saint-Prive gritaram para alertar os dos Augustins. Meus soldados, apavorados com esses gritos, voltaram logo. Forçado a segui-los, formei a retaguarda. Percebendo que abandonávamos o ataque, os ingleses apareceram numerosos para nos perseguirem. Fizeram isso gritando e cobrindo-me de injúrias de toda espécie. De repente, fiz meia volta com alguns de meus soldados, os mais valentes da tropa, e fomos direto sobre os ingleses, atacando-os vigorosamente. Apavorados ao ver que eu retomava as rédeas da situação, eles fugiram. Consegui finalmente reunir todos os meus franceses, que, envergonhados por terem fugido com medo de tão pouca coisa, conseguiram perseguir os ingleses com furor até dentro do forte dos Augustins, onde eles se refugiaram como puderam. Finquei meu estandarte sobre os fossos, incentivei meus soldados a cumprirem com o seu dever e a apagar através da coragem e da tomada do forte a vergonha com a qual eles acabavam de se cobrir. Após combater longo tempo e sem o menor sucesso, falava-se de retirada. Eu, porém, consegui fazê-los ficar, e após um combate sangrento invadimos todo o forte. Fui ferida no pé por uma armadilha. Os ingleses eram numerosos. Foram todos massacrados, apesar de minhas ordens e minhas orações. Encontramos no local grande quantidade de víveres e riquezas de várias espécies. Pegamos tudo para levar para Orleans e incendiamos a Bastilha dos Augustins. Só restou do lado da Solon o Boulevard e o forte de Turelles, que protegiam a entrada da ponte construída sobre o rio Loire. Enviei para lá a maioria dos meus soldados com o objetivo de formar o cerco. E voltei a contragosto a Orleans, pois gostaria de ter me reunido aos meus soldados de Turelles para compartilhar com eles
o perigo e para encorajá-los. Os capitães, porém, se opuseram a essa ideia. Logo que cheguei ao hotel, pedi que colocassem um curativo sobre minha ferida, que aliás era superficial. Preocupada com meus soldados que ficaram em Tureles, não consegui fechar os olhos por toda a noite. Durante a qual os ingleses que estavam no Boulevard de Saint-Prive atravessaram o Loire com seus barcos após incendiar o forte que haviam abandonado e foram para a Bastilha de Saint-Laurent. A viva claridade que emanava do incêndio do forte de Saint-Prive aumentava ainda mais meus alarmes. Eu temia que os ingleses que estavam nesse boulevard atacassem os franceses que se encontravam em Tureles. Mal acabara o curativo em minha ferida, os chefes militares de Orleans e todos aqueles que estavam nesta cidade, a mando do rei, vieram me procurar para deliberar sobre o que deveria ser feito. Os que vieram a mando do rei só o fizeram porque achavam que não poderiam agir de outra forma, porque só bem contrariados é que seguiam as ideias de uma mulher, preferindo as suas às minhas. Minha opinião foi a de atacarmos o forte de Tureles no dia seguinte, na aurora, e de atravessar o rio Loire com todos os soldados de que dispuséssemos. Os capitães de Orleans aplaudiram com entusiasmo esse projeto. Entretanto,